Passageiros dos ônibus de Belo Horizonte poderão esperar mais pelos coletivos nos pontos de ônibus ou ônibus mais cheios. Tudo porque as operadoras vão diminuir as viagens e as partidas de ônibus na capital mineira. É sobre isso que vamos tratar hoje nesse vídeo aqui no Via Trólebus. Antes disso, se você gosta do tema de mobilidade urbana, assuntos relacionados ao transporte coletivo, se inscreva aqui no canal, acompanhe nossas notícias e curiosidades postadas todos os dias da semana aqui no YouTube. Bom pessoal, já a partir dessa sexta-feira, dia 29 de abril, o Transfácil, o consórcio formado pelas empresas de transportes, informou que deve reduzir a frota de ônibus na capital mineira para, abre aspas, evitar o colapso total do serviço por falta de recursos financeiros, fecha aspas. O grupo diz que o número de viagens ofertadas diariamente será proporcional aos recursos financeiros gerados pelo sistema. A circulação dos ônibus nos horários de pico dos dias úteis não será afetada, de acordo com o grupo. As mudanças serão realizadas nos horários fora de pico e nos horários noturnos e aos finais de semana e no feriado. Então a gente assiste mais uma capital, mais uma cidade brasileira com um problema no sistema de transporte. Esse problema vem por dois fatores. Primeiro, pela pandemia da Covid-19, que retirou passageiros do transporte coletivo, já que as pessoas ficaram mais em casa, algumas pessoas passaram a fazer home office, por exemplo, algumas pessoas começaram a fazer o EAD, que é o ensino à distância, e isso retirou passageiros do transporte coletivo. Por outro lado, o sistema de transporte vem perdendo passageiros ano a ano, isso por diversos fatores, por conta de crise financeira, por conta de outras opções de transporte, como por exemplo, carros por aplicativo. Ontem mesmo, eu moro em Santo André, vim de uma estação da CPTM até em casa, e o preço do Uber era R$ 7,00. Se eu fosse pegar o ônibus de Santo André, eu gastaria, com o meu acompanhante, eu pagaria mais que o Uber, esperaria o ônibus, teria que esperar o ônibus chegar no ponto, e as linhas aqui de Santo André, sinceramente, eu custo entender como é que funciona esse esquema de linhas, que é super confuso. Parece que é um sistema que não atende às necessidades da população. É a impressão que eu tenho como usuário aqui do transporte coletivo. E eu estendo essa minha análise para as outras cidades, tentando entender essa diminuição no uso do transporte por ônibus nas cidades. E agora, Belo Horizonte, as operadoras de Belo Horizonte dizem que vão reduzir os sistemas, as linhas de ônibus, as partidas de ônibus nessa capital tão importante do país. Essa fala dizendo que a empresa vai manter ônibus de acordo com o que arrecadar, eu penso que é um sintoma perigoso dessa crise, já que a gente sabe que o sistema de transporte é um direito social, e aí que entra a discussão sobre o subsídio na tarifa do ônibus, vem sendo articulado entre prefeitos de cidades brasileiras e o governo federal, uma ajuda. Parece que isso tem avançado. Algumas capitais, como por exemplo São Paulo, não houve esse reajuste. Em todo caso, esse é um episódio clássico de uma capital importante brasileira que vê o seu sistema de transporte por ônibus sendo deteriorado por conta dessa crise. Alguma coisa precisa ser feita, claro, porque a pessoa mais pobre, aquela que depende do transporte por ônibus, com certeza é a mais afetada por conta dessa crise. E eu entendo que algumas pessoas falam, o sistema de ônibus precisa gerar lucro. O sistema de ônibus ele é uma peça fundamental, é uma engrenagem fundamental na economia brasileira, na economia dos países como um todo. Você não imagina uma economia de pé sem que as pessoas possam se deslocar, então eu acho que o buraco é mais embaixo. É isso, pessoal, essa é a notícia, minha breve análise aqui a respeito desse problema no sistema de transporte por ônibus na capital mineira, que vem enfrentando também problemas no sistema metroviário. Mas isso é tema para outro vídeo, a gente volta a falar ainda sobre esse sistema de Belo Horizonte. É isso, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, grande abraço.